Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Não fiz almoço com TF hoje para dar uma descansada e também estava um pouco chateado com o falecimento do Silvio Santos, um dos grandes nomes da nossa geração, acho que de todas as gerações. Faleceu hoje aos 93 anos e talvez seja daqueles personagens que todo mundo no Brasil conheça, né? Seu legado, a sua história, tudo que ele fez ficará eternamente marcado e fica aqui a minha solidariedade para a família do Silvio Santos. Eu que já tive a oportunidade de fazer parte da família SBT durante um período. Estive ali na sede do SBT Rio, onde você entrava e sempre tinha um Silvio Santos na porta. Então todos os dias estava ali com o patrão, como ele era e será sempre chamado por todos no SBT. E que a família Bravanel fique bem nesse momento. Sei que ninguém da família Bravanel irá ver esse vídeo, mas os fãs do Silvio Santos estão vendo esse nosso conteúdo noturno. Fica aqui minha solidariedade a toda a família do Silvio Santos nesse nosso Noite Alvinegra de hoje. Tá pensando em ir pra Disney? E não sabe como se locomover? Então, eu tenho uma dica muito maneira de um botafoguense que comanda tudo a respeito dos aluguéis de carros, a R3, o botafoguense Márcio, que comanda tudo. E ele vai sempre te ajudar a ter os melhores carros com os melhores preços. É isso que o canal do TF sempre se propõe para quem nos acompanha. Vou deixar o QR Code aqui em cima para vocês apontarem seus celulares, tirarem todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que quem foi para Orlando teve um atendimento de qualidade. E agora, eles são nossos parceiros aqui no canal do TF. A R3 Rental Car agora é parceira do nosso canal. Seja bem-vinda, Rental Car. John Textor fez uma publicação em seu perfil no Instagram hoje com a imagem do jogo do Everton, né? Mudando ali um pouco seu discurso em relação ao seu time no futebol inglês. Mas a negociação com a equipe de Liverpool, não de Londres, como eu falei esses dias, está bem perto de ser sacramentada. Mas como a gente vem falando aqui nos últimos dias, para ele fechar qualquer negócio, para Eagle Football, né, no caso, não John Textor, mas a sua empresa, fechar qualquer negócio com esse time, o que precisa acontecer? Ele tem que vender a sua parte lá na equipe do Crystal Palace. Se o Textor não conseguir vender a sua parte no Crystal Palace, não tem como ele adquirir uma segunda equipe no futebol inglês. Não pode. Regulamento, ele não pode ser sócio minoritário, sócio majoritário em duas equipes. Não pode. E esse é o grande X da questão que tem que rolar nos próximos dias. E eu acredito que toda essa negociação deve ter um avanço nas próximas semanas ou na próxima semana, até mesmo para ele arrecadar um valor um pouco maior, né, comprando a equipe do Everton, vendendo o Crystal Palace para comprar a equipe do Everton. Mas ainda essa negociação não foi sacramentada por esta questão, que é muito importante. Ele não pode ficar com uma equipe, sendo que ele tem outra. Mas o Textor já deu aquela mostrada. Olha, Everton, olha só, vou te comprar, hein? Meio assim, né? Mostrando que já tem um novo amor, né? Na sua postagem que ele fez lá em seu perfil no Instagram. Repito o que eu falo aqui no canal, acho que não tem problema em repetir essa minha visão. Quanto mais times o Textor tiver em grandes ligas, melhor para ele conseguir trazer jogadores como ele trouxe nessa temporada, o Luiz Henrique e o Almada, com essa visão desses jogadores irem para equipes no velho continente. Pode, ano que vem, usar até mesmo o Everton. Sendo que o futebol inglês tem uma diferença, né? Os jogadores precisam de pontos, né, para poderem atuar na Premier League. Então é importante que quem estiver no Botafogo chegue na seleção brasileira, tenha um título aqui, porque cada evento positivo nas carreiras dos jogadores, a sua pontuação aumenta gradativamente e isso pode ser um facilitador para que o Botafogo ele contrate mais atletas e eles fiquem aqui durante um tempo até que eles atinjam um degrau interessante. O Everton é um time bem bacana no futebol inglês, né? Vamos ver o que o Textor vai fazer com essa equipe caso a compre. Crystal Palace sempre foi um time de meio de tabela e continuaria sendo um time de meio de tabela. No Everton, de repente, o empresário norte-americano pode ter uma visão de incomodar o Big Six. Vamos ver. Poupar ou não poupar, eis a questão para o jogo de amanhã contra o Flamengo, 18 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos. Botafogo tem uma partida fundamental
pela Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, 21h30 contra o Palmeiras. Jogamos na última quarta, o Flamengo jogou na última quinta. Teoricamente, a equipe da Gávea... Teoricamente não, né? Logicamente, a equipe da Gávea teve menos dias para se recuperar fisicamente, porém só jogará na outra quinta-feira lá na altitude de La Paz. Pelo que tem sido colocado pelos jornalistas que cobrem a equipe da Gávea, eles vão poupar boas peças. Já perderam o Pedro, o Everton Cebolinha, também o Gabriel Barbosa, já tiveram perdas importantes na sua equipe. O Vinha, que também passou por uma cirurgia. E o Botafogo? Amanhã tem que colocar força máxima ou poupar jogadores contra a equipe do Flamengo. Eu tenho uma visão. Eu colocaria amanhã as principais peças que estejam bem fisicamente e não corram risco de lesões. O Botafogo não pode se dar ao luxo de perder jogadores lesionados. Então, se tiver um jogador ali que estiver com um desgaste um pouco maior, deixe no banco de reservas. Tef, mas qual que é a diferença de você colocar um jogador no banco ou iniciar uma partida? É muito simples. Quando você coloca um atleta que está sendo poupado para ele entrar no segundo tempo, ele pega um jogo com uma rotação física já diferente. Os seus rivais mais cansados, então o seu ápice daquele jogo, ele será bem parecido com jogadores que já estão cansados. E no começo da partida, a tendência é que ele tem que fazer um esforço maior porque tá todo mundo começando 100%. Ali é aquela forcinha, né? Como vocês brincavam de jogos de luta na infância, na adolescência, jogando lá Street Fighter, Mortal Kombat, entre outros. A energia de um que tá ali no ápice demora um pouco mais a cair. E quem já está morto fisicamente, a energia vai caindo muito mais. Então o jogador, teoricamente, teria que fazer mais força do que esse atleta que está com uma condição física melhor. E na disputa, esse aqui, para tentar se manter nesse nível que o outro jogador está, acaba forçando. Isso pode gerar uma lesão. Uma explicação meio que a grosso modo, mas tentando explicar para vocês. No meu entendimento, eu vou falar amanhã dentro do nosso giro de notícias com pré-jogo mais sobre uma provável escalação, eu colocaria os jogadores que estiverem bem. E eu acho que mesmo poupando, se o técnico Arthur Jorge quiser poupar nas posições que dê para poupar, de Bastos não tem como. O Walter, mesmo se tivesse a disposição, não colocaria. Mas o Pablo, Botafogo não vai pagar uma multa milionária para ele jogar contra o Flamengo. Então, amanhã, teoricamente, nós iremos de Bastos junto ao Barbosa, os dois jogadores atuando. Só se o Arthur Jorge fizer ali uma mudança, improvisar o Danilo Barbosa como zagueiro pela direita. O Ponte deve jogar mais uma partida, já que não tem outro lateral no elenco. O Botafogo procura jogadores, mas ainda não fechou. Então, no meu entendimento, eu colocaria em posições em que jogadores estiverem sacrificados outras peças. O Luiz Henrique, eu tentaria entender bem com o departamento fisiológico como estão as condições do camisa 7. Se ele estiver cansado, fica no banco, vamos preservar para quarta-feira. Se o jogo estiver tranquilo, nem entra, porque você tem opções. Pode colocar o Savarino pela direita, Thiago Almada como 10, Matheus Martins pela esquerda. Você tem opções para fazer o jogo. E assim vai. Mas falem aqui embaixo o que vocês fariam, se poupariam ou não. Muita gente perguntando sobre o Jefinho. E hoje o Júnior Santos postou uma imagem do Jefinho junto a ele ali, nesta busca, né, na fisioterapia do Botafogo. O atleta ainda não tem um prazo para sua volta. Claro, que estaria agora participando do dia a dia nas atividades do Espaço Lunier. A gente torce que o Jefinho volte o quanto antes, assim como o Júnior Santos e também o Carlos Eduardo. O Eduardo, esse talvez é só mais para o final do ano. Então, hoje essas imagens foram postadas desses jogadores lá na fisioterapia no Espaço Lunier. E se o Botafogo tem mais um motivo para entrar ligado no jogo de amanhã, é retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza do Vojvoda venceu fora de casa a equipe do Red Bull Bragantino, gol nos últimos minutos de Breno Lopes, e com isso vai dormir na liderança da competição nacional. A equipe de Vojvoda chegou aos 45 pontos e o Botafogo tem 43. Ganhando amanhã, reassumirá a liderança do campeonato nacional, né? O Botafogo chegaria a 46 e o Fortaleza ficaria com 45. Então, muito cuidado com o Fortaleza, vamos respeitar o Fortaleza. Aqui no canal do TF a gente tem respeito por todos. O Fortaleza, com esse trabalho sólido, vem ali se mantendo na parte de cima da tabela e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Volto às 5 da manhã com o nosso giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Flamengo. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos e até mais tarde.